Deus abençoe a todos. É uma alegria poder estar falando a palavra de Deus. E nós queremos, nessa oportunidade, estar concentrando nossa atenção para todo esse momento que nós estamos vivendo, que antecede a volta de Jesus, antecede o final dos tempos. Existem muitas coisas acontecendo, nós detectamos isso com facilidade. Mas antes de a gente entrar na visão bíblica, nos ensinamentos bíblicos, nas profecias, eu queria lembrar dois fatos importantes que ocorrem hoje, que estão muito ligados com o final dos tempos. Um deles, nós estamos sabendo, todo mundo está ouvindo, sobre uma invasão de gafanhotos que está havendo principalmente na África e na Ásia. Os gafanhotos são uma das piores, se não a pior praga bíblica que existe, né? Então, só para vocês terem uma ideia, eu li no jornal essa semana que em Quênia, né, um país da África, existe um enxame de gafanhotos de 192 bilhões de gafanhotos. Veja que coisa mais maluca, né? Dá quase 30 vezes aí a população humana da Terra, né? E esses gafanhotos, eles multiplicam por 20 a cada 3 meses. Então imagina onde vai parar isso. E veja que informação interessante, essa reportagem que eu li no jornal diz que ele pode devorar, esse enxame de gafanhoto, pode devorar a colheita que poderia alimentar 35 mil pessoas num dia. Ele pode devorar isso, quer dizer, tirar a comida, o alimento de 35 mil pessoas. Veja que coisa mais extraordinária, né? Nós estamos vendo. E outro fato que eu queria também citar, que é muito importante assim para o final dos tempos, além dessa peste que nós estamos vivendo, né, que nós estamos passando, é a própria internet. Eu creio que hoje Deus está permitindo a gente usar a internet para divulgar a palavra, para o bem, mas nós sabemos que no final dos tempos, toda essa tecnologia vai ser instrumento daquilo que nós chamamos de anticristo, que numa outra oportunidade a gente vai falar sobre isso. Veja, o Google tem por minuto, 3 milhões e 800 mil visitações, busca, né? O Facebook tem 1 milhão de entrada por minutos, 1 milhão de pessoas a cada minuto entrando. Mensagem do WhatsApp, normalmente textos, né, essas mensagens que a gente recebe, dá 18 milhões e 100 mil por minuto. Né? O YouTube tem entradas 4,5 milhões por minuto. Então é uma coisa assim, calcula-se que hoje 4 bilhões de pessoas estão conectadas com a internet, né? Mas o que nós temos a ver com isso? O que o final dos tempos tem a ver com isso? Nós vamos ver que tem muita coisa, esses instrumentos que nesse momento está sendo benéficos, né? Estou usando um desses instrumentos no momento para pregar a palavra de Deus. Basicamente, Jesus concentra grande parte das informações sobre o final dos tempos no livro de Mateus. Mateus narrou no capítulo 24 e 25, que são capítulos escatológicos, isso é, capítulos que falam do final do mundo. Numa certa oportunidade, Jesus estava passando ao lado do templo e os seus discípulos mostram a grandeza daquele templo, daquela construção em Jerusalém, né? E Jesus disse que não vai ficar pedra sobre pedra. Então, que tudo vai ser destruído. Então, os discípulos entendem. Jesus já havia falado com eles sobre o final dos tempos. E eles fazem 3 perguntas depois de estarem sozinhos com Jesus. Veja que interessante. No momento
em que eles estavam no Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos em particular e lhe pediram. Veja, isso está em Mateus 24:3. Veja as perguntas que os discípulos fazem. Dize-nos quando sucederão estas coisas. A pergunta número 1, quando, né? Segunda, em que sinal haverá a tua vinda? Então eles estão perguntando como vai ser tua vinda, que sinal vai ser tua vinda. E a terceira pergunta que eles fazem é quando será o final do mundo, a consumação dos séculos, né? É interessante que em Mateus 24 e 25 nós temos respostas. Jesus responde essas três perguntas. Por isso vale a pena a gente ler várias vezes, a gente meditar, debruçar sobre esses textos da palavra de Deus, né? Então, Jesus, a primeira coisa que Jesus fala, sabe o que é? É que no final dos tempos vão haver muitos enganos. Veja o verso 4. Respondeu Jesus: vede que ninguém vos engane. No verso 5, porque virão muitos em meu nome dizendo eu sou Cristo e enganarão. Há muitas pessoas serão enganadas. Veja, esse é um período complicado, né? No verso 11, levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Depois nós vemos aqui no versículo 24, tudo Mateus capítulo 24, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível fosse, os próprios eleitos. Tudo isso acontecendo nesse período de final dos tempos. E Jesus, por algumas vezes, ele usa essa expressão. No verso 42, portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. No verso 43, também Jesus usa o verbo vigiar. No capítulo 25, capítulo escatológico também de Mateus, no verso 13, Jesus usa vigiai, pois porque não sabeis dia nem hora. A palavra vigiar aparece muitas vezes, por exemplo, no Evangelho de Marcos, aparece 5 vezes, falando sobre o final dos tempos, né? Para a gente estar vigiando, para a gente estar atentos, para nós não perdermos de vista a pessoa de Jesus Cristo, a palavra, os ensinos de Jesus, para nós estarmos cheios do Espírito Santo vigiando. Veja, então, voltando à sequência do Evangelho de Mateus, no verso 6, Jesus diz: certamente ouvireis falar de guerra e rumores de guerra. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porque se levantará nação contra nação, reino contra reino. E aqui Jesus fala de 4 coisas. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Jesus fala também sobre pestes e sobre guerras, como nós vimos, né? Porém, Jesus diz isso é o princípio das dores. Significa que fosse como uma dor de parto, né? Ela começa assim menor, vai tendo espaços menores e ela vai intensificando até que chega o nascimento da criança. Eu entendo aí que nesse momento o nascimento da criança seria a volta de Jesus, né? Então, Jesus está falando que haverá fomes, né? Por exemplo, a gente poderia dizer, mas como que vai haver fome, né? Nós temos um mundo com tantas possibilidades, um mar cheio de alimentos, um mundo produzindo com as tecnologias cada vez em maiores quantidades, né? Mas veja, aí um exemplo só, né? Nós temos a invasão dos gafanhotos, a praga dos gafanhotos, que vem para destruir. De repente pode... Né, é interessante que eles dizem que é um gafanhoto menor, uma nova versão do gafanhoto, em que eles são muito ágeis, eles conseguem voar 200 quilômetros por dia. Ou seja, eles vão de uma plantação a outra até distância de 200 quilômetros num dia e destrói
aquela plantação, né? Então nós estamos vendo de guerras, rumores de guerras, nações contra nações, isso não precisa dizer, né? Nós temos aqui dentro do Brasil, nação contra nação, nós estamos tendo conflitos, né, lá na Avenida Paulista e outros locais, né? E isso já vem há algum tempo. Então não precisa ser guerra mundial, né? Jesus está falando guerras mundiais, nós tivemos duas já, mas está falando desses conflitos dentro da nação, irmão matando irmãos, conterrâneos matando conterrâneos, né? São coisas assim, e essa guerra não é uma guerra só de armas, uma guerra de palavras, de agressão que nós estamos vivendo hoje, né? Sobre pestes, nós estamos vivendo, e nós sabemos como que um vírusinho, né, que precisa aí 50 mil vírusinhos como esse para formar o grão de arroz, uma coisa mais maluca, como é que pode isso, né? Nós estamos trabalhando em situações tão complexas, né? Mas vamos refletir um pouco sobre alguns desses sinais. Veja, Jesus fala sobre falsos profetas, sobre enganos, por 6 vezes. O que é um falso Cristo? Né? Ele diz que haverão vários falsos Cristos. Cristo significa ungido. Então, são pessoas que têm poder de fazer milagres, são enganos, nós sabemos disso, né? É uma forma diabólica, mas nós sabemos que isso existe já, Jesus tem dito sobre isso, né? Falsos profetas. Não queria citar nomes assim de religiões, de pessoas, né? Mas nos últimos tempos nós tivemos religiões aparentemente cristãs, que citam a Bíblia, mas que têm livros próprios de doutrinas. Então, isso, vamos pegar o caso do Allan Kardec, por exemplo, o Evangelho segundo Allan Kardec, né? Que são ensinamentos que distorce a Bíblia. A Bíblia é o único manual de fé que nós temos, né? Nós não temos outro. Se alguém escreve livros para ajudar a explicar a Bíblia, mas existem religiões que estão fazendo o seu manual de fé. E isso tem existido já há bastante tempo e agora vai intensificar. Só que esses falsos profetas, agora eles vão aparecer de uma forma mais dissimulada para enganar os escolhidos, se possível fosse, está escrito na palavra de Deus, né? Então, como que nós nem estamos saindo de casa? Como é que vai ser isso, né? Através, irmãos, da internet. Veja que coisa mais interessante, espantosa que nós vivemos hoje. Hoje entra na nossa casa todos os tipos de pregação, todos os tipos de ensino. Quando nós, por exemplo, queremos entrar no YouTube para ver uma pregação específica, depois tem alguma coisa chamando a atenção, olha, veja isso, veja aquilo, né? E existe, assim, como eu disse, essa forma muito sutil de querer penetrar na nossa mente com enganos, com palavras mentirosas, né? Mas que tem aparência de verdade. E isso faz com que a gente esteja sujeito a essas ciladas, esses laços do passarinheiro, essas armadilhas do mundo feito contra nós, né? Então tem uma pesquisa que eu anotei aqui também recentemente, feito nos Estados Unidos, que chama esse Grupo Bana. Esse grupo informa, nas últimas 4 semanas, que muitos cristãos vinculados a uma igreja nos Estados Unidos dizem que não vão voltar mais na sua igreja porque estão ouvindo outro tipo de mensagem, tiveram acesso a alguma coisa online que não tinham antes. Isso faz com que as pessoas vão ficando confusas, vão atrás de palavras que são convenientes para elas, né? Pois nós estamos vivendo uma situação no mundo, isso nos Estados Unidos está muito grande, no Brasil também está indo a passos galopantes, que a gente chama de hipergraça, ou universalismo, né? O que é essa hipergraça?
que Deus é bom e todos vão ser salvos, que a graça do Senhor Jesus Cristo é estendida para todos, independente da situação que essas pessoas estão. Essa linha não fala sobre pecado, sobre arrependimento, não é? Ela mostra, assim, a bondade de Deus. Realmente ele é bondoso, né? Mas ele é bondoso na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós temos que tomar muito cuidado com as mensagens que nós ouvimos, para a gente não ser contaminados, né? Se é mensagens que não fala de cruz, mensagens que não fala de sangue, que não tem Jesus como centro, que não fala que nós somos pecadores mesmo, que nós carecemos dessa salvação tão grande, que nós somos purificados pelo sangue. Mensagens que não falam de compromissos com Jesus Cristo, de compromissos com o irmão, de compromissos com a igreja, com o corpo de Cristo. Nós precisamos tomar cuidado com isso. Isso pode ser armadilhas. A palavra de Deus diz que todas as coisas convergem para Cristo. Se você tiver uma mensagem que não está convergindo para Cristo como nosso substituto, como aquele que levou todas as nossas iniquidades, pagou um preço tão alto, morreu no nosso lugar, pagando os nossos pecados, tudo isso, irmãos, é engano. Nós, fora disso, né, que a gente está falando, precisamos tomar cuidado com isso. Nós recebemos mensagens pelo WhatsApp, por exemplo, né, que são aquelas mensagens lindas, contam uma historinha, e a gente até lacrimeja. Tudo isso não tem nada a ver com a verdade, é humanismo. São coisas assim que olham para o homem fez uma boa ação, então vamos imitar esse homem. Não. Agradecemos a Deus, né, por gente que faz boas ações, né? Mas a palavra de Deus existe, Jesus diz isso, que há um só bom, e esse bom é Deus, né? Então nós vamos tomar cuidado com essas coisas. E no Evangelho de Mateus 24, tem outros sinais que nós precisamos tomar cuidado e que a internet está trabalhando muito contra nós, né? Por exemplo, Jesus fala nos dias de Noé. A sua volta vai ser semelhante aos dias de Noé. Se você ler em Gênesis 6, os dias de Noé, você vai observar que naquele dia as pessoas estavam muito distraídas, longe de Deus, havia promiscuidade sexual, havia naqueles dias muita maldade mesmo, né? E nós vivemos dias assim hoje também. Em Lucas 17, Jesus fala que vai ser como os dias de Sodoma, a volta dele, como nós vivemos hoje uma banalização do sexo, né? E tudo isso nós podemos entender que está entrando na nossa casa, tudo isso entra na nossa casa, considerando a internet, considerando a televisão. Veja, as novelas diabólicas, né, abertamente ficam falando sobre a liberdade sexual, e todas essas coisas que a gente tem que evitar falar nomes aí para não se complicar, né? Então nós estamos vivendo um momento assim difícil e veja, na minha vida, né, a maior parte da minha vida foi sem essa promiscuidade que nós estamos vivendo hoje, essa banalização do sexo, como eu disse, né? Agora, recentemente, eu vejo como isso cresceu, está crescendo, já não tem mais nem censura. Às vezes, para 14 anos, uma censura já passa cena de sexo, né? Então nós estamos vivendo esse momento e as pessoas estavam distraídas com tanta coisa nos dias de Noé que não viram a arca. O que nós não podemos é estar distraídos. É esse o sinal que Jesus está falando para a gente, né? Porque de repente a gente não vai ver esse dia chegando. Por isso a palavra de Deus fala: vigiai, vigiai, né? Estar atentos, enchei-vos do Espírito Santo, né? Para nós enfrentarmos esses dias. Vamos orar para que Deus nos encha do Espírito Santo. Pai Santo, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Ó Deus, como são importantes essas palavras para nós.
Nós queremos nesse dia, Senhor, estar cheio do Espírito Santo, embriagado do Teu Espírito Santo, transbordando o Teu Espírito Santo, para que nós não sejamos enganados, ó Deus, para que nós não tenhamos, ó Deus, aquele susto dos últimos dias que fala Mateus 25, em que as pessoas vão ser pegos de surpresas. Nós não queremos isso. A tua palavra diz que o Espírito Santo anunciará todas as coisas. Nós não sabemos o dia, a hora, mas nós sabemos que é o tempo do Senhor voltar. Ajuda-nos a estar preparados para isso, Pai. Guarda todos que estão vendo, ouvindo esse vídeo. A Igreja de Jesus Cristo, guarde a todos em nome de Jesus. Nós te pedimos e te agradecemos. Amém.